Estamos aqui para o nosso 16º podcast do Corneta Remista, o nosso Corneta Cast, o podcast mais inútil que o Hermel entrando no segundo tempo. Hoje estamos aqui com a presença de Joãozes. Diga lá, Joãozes. Olá, João. Beleza. Hoje estamos aqui com a presença do Rafael, que conseguiu minimizar o barulho da casa dele. Diga lá aí, Rafael. Olá. E estamos na presença dele, o homem mais odiado pelos remistas, como é o Abutre, que voa junto com as carniças. Ele, o Corneta Remista. Fale olá aí, Corneta. Olá, tudo bem? Beleza. Só tá esperando a desgraça acontecer para se vangloriar do seu dia. E estamos aqui dele, do Chandler Remista. Olha aí, Chandler, o outro carniça também. Secador do caramba. Olha aí, Chandler. Olá. Olá, galera. Beleza. E vocês estão, como sempre, com a minha presença. Eu nunca me apresentei, hoje eu vou me apresentar, tá, gente? Com a presença do inigualável Vitor Zener aqui para todos, mediando esse importante debate de hoje. Bem, chegamos à segunda... Se lascar. Carinha da torcida. Estamos aqui, gente, já na segunda rodada do quadrangular. O Remo, por incrível que pareça, tá cumprindo o papel dele, né? Foram um empate lá fora contra o Londrina. Excelente, aquele jogo mazola de se ver que a gente adora, né? Garantir aquele resultado. E conseguimos ganhar esse repá aí de 3-1. Galera já empolgada, vamos segurar aí. E aí, gente, vamos começar aqui primeiro por Remo e Londrina. O que é que vocês acham do... O que é que o Remo tá apresentando nesse jogo aí, a proposta do jogo de Remo e Londrina? Se foi dentro das expectativas de vocês. O que é que tem para dizer aí? Vamos lá aí. Joãozes, começa você. Vou resumir em 3 fases. Poderia ser melhor, mas poderia ser pior. Então, tá de bom tamanho. Simples. Acho que o Remo poderia ter vencido, mas eu acho que o risco maior foi de derrota, porque o Londrina pressionou bem, usou bem o fator casa, né? É um time que ganhou 8 das 9 na fase de grupo, lá no Estádio do Café. Então, assim, acho que o resultado, esse 0-0 lá foi um resultado gigantesco. Assim, para fins de tabela, foi até mais... assim, para fins psicológicos, foi até mais importante do que a vitória no reparo, na minha visão. Segurar o Londrina lá. E é isso, cara. Assim, a gente poderia ter vencido, mas eu acho que a probabilidade de derrota era maior. Então, o 0-0 foi de muito bom tamanho. Obrigado, João, pela tua participação aí. Rafael, e aí, o que é que você caracteriza o nosso empate lá, Remo e Londrina? Puro masolismo? Bom, né? Foi um jogo chato até, né? O Remo pouco criou, também não foi. Ele não foi tão ameaçado assim, né? Como eu já esperava um jogo duro, eu digo que esse empate foi, como o João disse, foi até melhor do que o, psicologicamente falando, né? Pro resultado com o Paysandu, né? Porque o Londrina era uma equipe que tinha pouco. Não tinha perdido lá no Estádio do Café, tinha poucos empates, a maioria eram vitórias, né? Foram 9 jogos, 8 vitórias, um empate, e agora o 10º jogo, o segundo empate com o Remo. É um resultado significativo. Isso. Obrigado, João. E assim, o Remo ainda chegou, né? Aquele gol do Charles, que ao meu ver estava mesmo impedido. E no segundo tempo o Remo levou perigo, né? O Adenilson levou perigo pro Remo. Mas assim, esse empate foi bem positivo pra gente, né? Considerando o que a equipe do Londrina era. E acho que basicamente é isso, cara. Não foi aquele jogo mazola de ser, né? Do Remo.
E o empate foi bom foi feito de tabela, né? Foi um empate até que. Foi um empate até que. Era até ok, né? 4 pontos que a gente fez até agora, eles estão. Não foge assim do script. Valeu aí, Rafael. Obrigado pelas tuas considerações. E aí, Chandler? Remy e Londrina. Fale aí suas considerações. Cara, é mais ou menos isso que o João falou. Eu acho que o Londrina, ele é, por estatística, nesse quadrangular, na verdade, dos 8 times, o pior visitante de toda a competição. Então, a gente já percebe que é um time que ele não são muito fora de casa. As principais, na verdade, o que levou ele para o quadrangular, né, no desempenho da primeira fase, foi o desempenho dele dentro de casa. Então, o Remo tem impedido uma vitória do Londrina, né, como concorrente direto. Impedir uma vitória deles dentro da casa deles, eu acho interessante, né? A gente não pode conferir Repá como dentro e fora, né? Porque Repá é clássico, é jogo que não tem essa de mando. E o Ipiranga já é outra circunstância, mas a gente vai falar para depois. Mas na circunstância de Londrina e Remo, eu acho que foi válido, né? Um jogo truncado, principalmente no segundo tempo, sem grandes aspirações. As principais jogadas foram do primeiro tempo. Um Remo buscando algum erro do Londrina, o Londrina tentando forçar alguma situação de gol. O Vinícius com grandes 2 defesas, né? Um chute de fora da área, uma bola quase que a queima-roupa, que a bola passa entre as pernas dele, mas o desvio da coxa dele joga a bola para a trave, impede o gol. Então, foi um jogo positivo, acho um empate positivo, né? Começar não perdendo fora de casa é muito bom. Excelente, Chandler. E agora o Corneta. E aí, Corneta, o nosso empate lá contra o Londrina. O que você tem a dizer desse resultado? Eu não tenho muito a acrescentar além do que os companheiros já falaram. Eu acho que também foi um grande resultado, principalmente agora, depois da vitória no Repá, acaba se tornando um grande resultado, né? Se tivesse perdido o Repá, talvez, mas ainda assim eu considero que foi um jogo bastante difícil, que o Remo realmente pouco conseguiu criar, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Teve aquele gol que acabou sendo anulado, acho que foi um dos únicos lances que o Remo conseguiu criar naquela partida. A defesa do Londrina se portou realmente muito bem. Assustou em alguns momentos, mas nada que fosse assim de espetacular, né? No caso, o Vinícius fez uma grande atuação. E acho que dentro das circunstâncias mesmo foi um excelente resultado. Tem muito assim o que acrescentar, né? Era um jogo assim que tinha aquela cara de 0-0, sabe? Podia apostar ali no Sporting Bet 0-0 que tu ia levar ali uns 100 continhos para casa. Eu achei um excelente... Fala aí, João. Só fazendo aqui um complemento, não em relação diretamente ao jogo, mas em relação ao Londrina, eu para dar sustentação aqui para o nosso podcast, eu fiz algumas pesquisas, né, e ouvi algumas coisas que os programas esportivos lá do Paraná falavam, e o que o pessoal lá de Londrina diz é o seguinte, que agora eles têm um mata-mata, né, que é contra o Paysandu, né, que é um jogo fora, um jogo em casa. Então, assim, o objetivo deles é evitar que os 2 paraenses subam, né? Então, eles enxergam o Paysandu como adversário, porque para eles o Remo já tem uma das vagas. Não, a gente é traumatizado, não quer contar com o ovo na sopa da galinha, mas eu partilho um pouco desse pensamento, assim, acho que o adversário do Londrina, depois desse 0-0, o adversário de vaga do Londrina é o Paysandu, então eles vão vir fechados aqui para jogar contra eles e vão tentar ganhar lá. Se eles chegarem nesses 8 pontos, se eles chegarem nesses 8 pontos e o Paysandu ficar com 4, se a gente ganhar as 2 do Piranga, a gente vai a 10, a gente
classifica matematicamente com empate no próximo clássico. Então, a gente vai contar com o Londrina para poder subir. Eu acho que isso é um fato que a gente precisa analisar também com bastante calma, porque o Londrina vai influenciar no acesso dos dois paraenses, ou de um só, que no caso seria o Remo. Entendi, João. Fala aí, Corneta, qual é a tua consideração aí? Então, foi exatamente isso que eu tava pensando hoje à tarde, que agora, como vai ter um jogo fora, no caso o Remo vai receber o Ipiranga dentro e depois jogar fora, a mesma coisa Paysandu e Londrina, tava pensando que a gente tem aí uma espécie de 2 mata-matas dentro do grupo, né? E no caso o Ipiranga vai vir também bastante desesperado para cima do Remo, porque ele sabe que se ele perder essa partida ele já tá fora, já acabou a chance de acesso para ele, né? E do mesmo caso Londrina, né? Digamos assim, que quem dos dois, né, nesse confronto entre Paysandu e Londrina ainda é mais dramático, porque assim, aquele que ganhar as 2 partidas, digamos que o Londrina ganhe as 2 ou o Paysandu ganhe as 2, esse time aí praticamente já tá na Série B, entendeu? Independente aí, eu acho que do que aconteça entre Remo e Ipiranga, né, mas praticamente já segura uma das vagas, faz ali 9 pontos, precisando apenas ali de empate ou mais uma vitória. É. A gente na primeira rodada, a gente já considerava. Peraí, vamos falar. Só que, um parênteses aqui, João. A primeira rodada parecia que. Não, só abrindo um parênteses aqui, João. A primeira rodada que a gente já achava que o Londrina estava sendo preterido, né, para aquela não marcação do gol do Remo, sendo que no final estava impedido mesmo, né? Ele acertou, vamos dizer assim, ao acaso, mas acertou. E aí depois o juiz dá aquele pênalti pro Paysandu lá, que também era um resultado assim que para mim era um empate, aquele jogo Paysandu e Ipiranga. E aí o Paysandu conseguiu aquele pênalti. E eu achei engraçado que, como é a vida dá voltas, né? No outro jogo, no Repá, lá mudou a torcida do Paysandu reclamando de arbitragem, mas tudo bem. Legal isso. Vai lá, João, fala aí o que você ia falar. Só para encerrar, né? O Ipiranga vem desesperado e totalmente desfocado, né? Vem sem os 2 laterais titulares, vem sem os 2 principais atacantes, vem sem o técnico. Então, assim, o Corneta, a gente até brincou, falou em off aqui, isso é um cenário perfeito para remise. Mas eu, particularmente, não acredito que este grupo deixará a remise acontecer. A gente teve 4 situações de remise esse ano e a gente ganhou 3. A gente só perdeu para Santa Cruz, em Belém. Então, eu acredito que a gente vai vencer o Ipiranga. E acredito ainda que a gente consegue trazer também uma vitória lá do Erechim, né? Posso estar sendo muito otimista, mas eu acredito que o Remo tem totais condições de vencer esses 2 jogos. Isso a gente vai lá falar para frente. Eu que estou adiantando a pauta. Sim. Bem, gente, as minhas considerações também eram essas sobre Remo e Londrina. Foi aquele jogo mesmo que era para trazer aquele empate e a gente conseguiu trazer. Tá? Criou pouca oportunidade. A ofensividade do Remo, para mim, é complicadíssimo. O poder ofensivo do Remo. E em cima do Londrina foi o que deixou mais transparecer essa falta de ofensividade do time do Remo. Mas aí agora, mudando o disco, veio o Repá. Correto? O Repá a gente levou o primeiro gol lá. Uma falha absurda da zaga do Remo. Aí conseguiu empatar com o Salatiel. E aí mudou tudo com aquela expulsão do Paysandu. E o Remo mesmo assim ainda teve uma dificuldade para, como dizer, deslanchar, né? Que era um jogo, acho que era pro Remo mesmo golear ali aquela partida. Eu não sei se vocês concordam comigo. Joãozes, vamos mudar agora de assunto. E o Repá? Analise aí pra gente. Achei o Repá muito parecido com o do primeiro turno. O Paysandu teve um certo domínio em alguns momentos do jogo, mas de modo geral, tal como no primeiro jogo, acho que o Remo foi superior. Isso refletiu no placar. No primeiro jogo lá, na 9ª rodada, o apagão no Remo veio
na metade final do segundo tempo, né? O Paysandu empatou em 4 minutos. E o apagão no Remo durou os primeiros 15 minutos de jogo, né? Que eu até comentei no Twitter que o Hélio, em 5 minutos, deu 2 contra-ataques para o Paysandu. No primeiro ele levou amarelo, no segundo o Remo levou o gol do Nicolas. Eu, no momento do lance, eu achei que houve falta no Rafael Jansen, mas eu acredito que depois, olhando no replay, para mim o lance foi normal. Né? Teve uma falha do Vinícius, é compreensível, né? Houve uma falha de comunicação entre o Vinícius e Rafael Jansen. São coisas que acontecem, mas não deveriam acontecer. E a bola ainda bateu no Mimica e voltou no pé do Nicolas para ele abrir o placar. Quando o Remo sofreu o gol, a gente começou a esboçar uma reação, né? O G2 botou uma bola para fora, chutou de longe, e o Remo começou a pressionar, conseguiu um escanteio, e nesse escanteio o Salatiel acabou fazendo o gol, acho que foi para ele, na súmula, né? O gol, mas aí nas imagens dá para ver que o gol foi contra do goleiro do Paysandu. E a partir daí o Remo teve o domínio do jogo, mas faltou a força ofensiva que a gente tanto quer, né, para a equipe. Com o segundo tempo, com a saída do Júlio Rush, a entrada do Carlos Alberto e o recuo do Felipe G2 para fazer ali um segundo volante ou um outro meia ali do lado do Carlos Alberto, e a entrada do Augusto também no lugar do Hélio, que o Hélio, para mim, foi a pior partida dele no campeonato. Ele atrapalhou muito a equipe. Não é que ele não ajudou, ele atrapalhou o Remo. Ele era um então a entrada do Augusto, a saída do Rush para a entrada do G2, o Remo mudou muito a sua capacidade ofensiva. O G2 dominou o meio campo, né? Que o Paysandu deixou espaço para a expulsão do Serginho. Então o G2 mandou e fez o que quis ali, né? E aí, com o lançamento, ele achou o Augusto no meio de 2 zagueiros, que conseguiu fazer o gol. E depois o Remo fez um verdadeiro bombardeio em cima da defesa do Paysandu, ainda conseguiu fazer o terceiro, né? Uma bomba do Rafael Jansen. E se manteve concentrado, embora ainda o Nicolas tenha causado transtornos na nossa defesa, né? Que ele tenha saído no meio de 2 e metido uma bola pro Tony, que o Marlon travou quando estava 2-1. Eu acho que o resultado foi muito justo diante do que as equipes se apresentaram. E só para encerrar a minha fala, é impressionante o quanto o Nicolas é importante para a equipe do Paysandu. A gente falava que o Show era o cara que ditava ali o ritmo do time, né, junto com o PH, mas na verdade o Nicolas ele é 50% do time do Paysandu. E a gente não consegue anular ele. A gente pensa que vai conseguir anular, ele dá um jeito, ele sai da área, ele vem, ele arma, ele corre, ele cabeceia, ele tá lá na defesa. Assim, é um cara que eu tenho profundo respeito como adversário. E se ele fizer no próximo jogo e a gente fizer 3 de novo, acho que tá tudo certo. Só que ele sempre vai fazer. Pegar nossa zaga é uma bola. Ele é aquele cara que ele é perturbador, né? Ele fica perturbando os caras lá na frente, ele desequilibra, os caras já enxergam ele e tá perturbando. Então é muito certo num repá esse cara fazer um gol. Mas eu acho incrível que como ele só funciona no repá, né? Ele era verdade. Que nem o Val Barreto no começo de carreira. Val Barreto jogando um repá, a gente sabia que ia sair um gol dele. E o Nicolas jogando um repá, a gente sabe que vai fazer o gol. Agora nos outros jogos ele perde um gol que eu olho assim, eu digo, rapaz, se fosse um Remo ali, ele já tinha afundado essa trave aí, a trave tinha caído, a rede tinha furado, ou coisa parecida. É interessante como ele cresce muito no repá. Por isso, ele é o ídolo da torcida rival. Então, Rafael, tuas considerações aí, Rafael, para esse nosso repá aí. Comente aí. Foi um jogo que o Remo começou desligado, né? O ataque levou 5 minutos, uma escapada do
Vitor Feijão, né? Depois que o Bahia entregou um contra-ataque a eles, né? Houve uma falha, como eu disse, houve uma falha de comunicação lá entre a zaga, o Vinícius e o Jansen. E a bola passou, o Linica ficou. Eu não estava esperto no lance, né? E o Nicolas acabou aproveitando. Aí a gente empatou naquele escanteio, né? O Paulo Ricardo saiu perdidinho do gol, ficou procurando a bola, quando viu, já veio batendo na mão dele inteira, né, no gol. Aí a partida mudou justamente aos 20 minutos da expulsão do Serginho, né? Merecida, aliás. Uma cotovelada na frente do juiz, uma cotovelada no Thiago, né? E o Remo não tinha, o Remo, mesmo com a mais, o Remo ainda não tinha se acertado na partida, né? Ainda não estava sabendo jogar com essa vantagem. Aí veio o segundo tempo, né? O Bonamigo tirou o Júlio Rush, colocou o Carlos Alberto, né? Deixando o Remo bem mais ofensivo, né? A vantagem numérica em campo. Recuou o G2, que fez a sua melhor partida até agora pelo Remo, né? Ele viu o Augusto entrando lá na área, lançou para ele, né? O Augusto dominou, chutou e virou pra gente, né? E o G2, e o G2, né? Continuava, né? Pegando a bola, distribuindo passe, né? O time do Paysandu não marcava ele, né? Ainda. E ele tava mandando meio de campo lá. Aí, enfim, veio aquele terceiro gol, né? Uma patada do Rafael Jansen, que eu nem acreditei quando eu vi, né? Fiquei surpreso com aquele gol, um golaço, né? E dá pra ter sido mais, né? Teve uma bola que o Salatiel bateu rasteiro, ela passou raspando o canto direito do Paulo Ricardo. Teve aquela bola na trave do Charles, né? Poderia ter sido facilmente uns 4, 5 1 pro Remo, né? Mas enfim, forte a vitória, né? É bom que a gente tenha vencido esse clássico, né? Para morar pro próximo jogo contra o Ipiranga, né? Mas é isso, o Bonamigo foi inteligente, né? Como ele no segundo tempo, né? E eu espero que ele possa manter, né? Esse embalo, né? Para falar do seguinte. É isso. Valeu, Rafael. Obrigado aí pelas suas considerações. Chandler, o que você analisa aí desse repá? Teça aí seus comentários aí, que eu falei bonito agora. Cara, eu vou muito numa linha. Eu assisti o repá, também assisti o jogo do Flamengo. E aconteceram coisas semelhantes. No caso, o Remo ele começa muito mal, vocês já falaram aí. Eu não vou ficar falando da cronologia do jogo, porque já foi bem elucidada. Mas em termos de situações do jogo, o Remo ele demorou, mas ele aproveitou, né, o vacilo não apenas do Paysandu como elenco, né, a partir da perda do Serginho, né. O grupo ele fica desmembrado, é uma linha importantíssima para o setor defensivo, né, segunda linha. Mas ainda assim, no primeiro tempo, o Remo demorou a entrar no jogo, né. Que bom que o gol saiu logo, o gol de empate, senão o jogo poderia se apresentar mais tenso, né? Não poderia segurar o resultado. Mas o Remo contou com a sorte, né? O goleiro deu gol pra gente, na verdade. Saiu muito mal e na segunda caída da bola foi pior ainda. Enfim, mas o que eu vejo parecido com o jogo do Flamengo é que o Flamengo perdeu o Gabigol expulso, inclusive uma expulsão muito esquisita, logo no começo do primeiro tempo, e o Rogério Ceni não fez absolutamente nada. Ele deixou o time como estava, o Flamengo fez 1-0, mas logo tomou a virada. E só depois que o Rogério Ceni viu que a vaca já ia pro brejo, ficou desesperado, ele começa a fazer as suas mudanças, foi muito feliz nelas, porque o Flamengo ganhou o jogo, mas em termos de repá, o Brigatti também não fez as mudanças necessárias imediatamente.
né? Ele perde um jogador de linha de defesa, ele espera, ele dá uma cochilada, analisa se o jogo vai realmente ficar estreito, né? E a verdade é que o Remo, de fato, ele não aproveitou imediatamente essa queda numérica do Paysandu. O Remo vai melhorar já, de fato, no segundo tempo. Mas ainda assim, o Brigatti, ele demora a fazer uma substituição de reposição imediata, né? Ele não faz essa reposição imediata. E aí o Remo começa a perceber espaços e o Bonamigo, a gente tem que tirar o chapéu para ele, né? Porque, enfim, ele fez as substituições que ele tinha que fazer, né? Ele foi pontual, colocou Augusto, colocou Carlos Alberto, apesar do Carlos Alberto não ter entrado imediatamente bem, né? Ele demorou um pouco a se ligar. Na verdade, quem regeu o meio-campo foi o G2. O G2 tomou conta ali, um pouco mais recuado, né? Ele não estava encostando nos atacantes, como de costume, mas ele tem muita qualidade no passe, né? Apesar dele ter feito muita raiva pra gente nas batidas de falta, que aquilo ali é uma coisa totalmente bizarra, não consegue tirar a bola da barreira, mas ele regiu meio campo quando o time precisou e, enfim, tanto ele como o Augusto foram iluminados, né? O Jansen nem se fala. Eu acho que o Remo poderia sim ter feito mais, mas o importante é que foi suficiente para pelo menos até o momento deixar na liderança, né? Com um saldo de gols mais 2. Em 2 partidas fez 3, levou apenas 1. Continuou com uma defesa menos vazada. Que isso continue assim, e lembrando que o Repá ainda é um fator de motivação interna, né? O Bonamigo chegou no segundo turno, na verdade no final do primeiro turno, né? Ele vence o Repá e o time dá uma engatada de 4 vitórias seguidas, né? Contando com o Repá. E aí eu acredito que é bom, né? Mesmo que isso não seja necessariamente o mais importante, mas já que isso é tão relevante, né, no caso de Remo e Paysandu, que esse clássico siga para inspirar o elenco e gerar mais gana pelas vitórias, porque de fato são 2 jogos que são arriscados, né? Apesar de toda a circunstância teoricamente favorável, o Remo tem que se espelhar nesse Repá e buscar essas 2 partidas aí com mais força. Valeu, Chandra. Eu considero assim, depois eu queria ver se vocês concordam comigo. O Bonamigo está para o Remo como o Hélio dos Anjos estava para o Paysandu em critério de Repá. Ele tem uma visão de Repá excelente, assim, para mim, de saber decidir o jogo e ganhar esses repás. E por isso que ele está predominando em cima disso. Eu não sei se tu também concorda aí, Jonathan. Corneta. Fale aí, Corneta, suas considerações sobre o Repá. Também eu vou adiantar um pouco a pauta, né? Em relação. Vou falar um pouco do Repá, mas vou adiantar um pouco a pauta também. Até mesmo porque tudo que já tinha que ser falado, vocês já falaram aí, né? Eu acho que o primeiro tempo, o Remo não jogou bem no primeiro tempo. Como o Chandler falou, eu acho que o gol ter saído ali aos 15 minutos foi bastante importante, porque eu acho que se nós fôssemos para o segundo tempo atrás no placar, mesmo com a mais, eu acho que ia ser muito difícil, né? Eu acho que o Paysandu poderia ter explorado bastante, né, esse fator aí, né? Ele não destaca a vantagem no placar. De repente o jogo poderia ter sido ali um empate, né? Digamos assim, o Remo poderia ter arrancado o gol, mas talvez não conseguisse virar. Mas também tem o mérito do Salatiel, né? Por fazer a dividida ali com o goleiro, enfim. O Repá, no primeiro tempo o Remo realmente não jogou bem, né? Teve uma falha muito bizarra ali. Começou na lateral, acho que foi na lateral direita com o Ricardo Luz, né? Me corrijam se eu estiver errado. Foi uma falha de marcação ali, né? Abriu uma avenida e se filtraram ali nas costas do Jansen e o Nicolas estava sozinho ali, né? Uma falha de marcação também bizarra do Mimica também, né? Não marcou o Nicolas direito, mas enfim, também tem todo o mérito do jogador, né? Que também é um bom jogador, o Nicolas é um bom atacante. E o Remo realmente só soube aproveitar essa vantagem, né?
já no segundo tempo. E no segundo tempo o Bonamigo ele resolveu arriscar, né? Ele viu que ele tinha a vantagem numérica, então o que ele fez foi bastante arriscado, que foi jogar o G2 para uma espécie de segundo volante. Ele fez muito bem essa função, como vocês já falaram, foi a melhor partida dele no Remo. Entretanto, não é a posição dele, então eu não saberia dizer se para os próximos jogos isso pode ser mantido, no caso o G2 funcionar aí como um segundo volante. E aí ele colocou o Carlos Alberto, que é um jogador mais ofensivo, né, que reforçou ali o ataque, tirou o Hélio, que vinha ruim, foi ruim mesmo, foi ruim na partida, só a gente começar a elogiar que ele cagou no pau geral no Repá, né? E aí eu gostei da atuação do Augusto, né? Eu acho que o gol que ele fez foi um gol difícil, no caso. Foi até um pouco parecido com o do Wallace no primeiro repá da Série C. Né? Que ele se livrou ali dos dois zagueiros e chutou. Né? Não era uma bola fácil também, vale destacar também o passe do G2, que foi bastante preciso. E aí o Remo, com essas modificações, né? O G2 armando ali no meio campo, né? Marcando à medida do possível, né? Carlos Alberto um pouco mais adiantado, com Charles Charles numa ponta, Augusto na outra e Salatiel no meio. O Remo ganhou bastante ofensividade, né? Tanto é que conseguiu já ampliar o placar ainda aos 25 minutos. Poderia ter feito mais, né? Teve uma bola do Charles na trave, né? Que não entrou por uma infelicidade mesmo, né? E aí a pergunta que fica é pro próximo jogo, no caso, né? Como é que ele vai armar esse time, né? Ele poderia colocar esse time o mesmo time que jogou o segundo tempo, né? De repente iniciar com G2 ali, fazendo a função de segundo volante, né? Lucas Siqueira de primeiro volante, Carlos Alberto mais adiantado, e Augusto, e Charles e Salatiel como trio de ataque. Enfim, não sei, né? Eu não sei se ele vai manter isso, porque o Bonamigo ele costuma ser um bocado conservador, né? No caso assim, talvez ele entre com Hélio novamente, talvez ele repita a escalação no primeiro tempo, enfim. São perguntas que ficam na cabeça, né? Porque ele só colocou essa escalação no segundo tempo bastante ofensiva, porque realmente um fator favorecia, que era a vantagem numérica, né? Principalmente de um volante, que era uma peça importante ali para o Brigatti. Então ele resolveu arriscar, mas aí já pro jogo contra o Ipiranga, talvez a gente não tenha a gente não vai ter provavelmente essa vantagem numérica. Então, será que ele arrisca, né? E todo para cima, né? É um ponto aí que eu jogo para vocês também, né? Ainda tem retornos também, vamos ter o retorno do Eduardo Ramos, e como ele adora escalar o Eduardo Ramos, provavelmente ele vai dar um jeito de escalar, enfim. É uma questão aí que eu deixo em aberto para vocês comentarem. Eu achei como eu já vou falar de novo, ressalto novamente, ele teve uma visão de repá muito boa, e apesar do Remo ter um péssimo poder ofensivo, ele conseguiu reagir em cima aproveitou a vantagem numérica, né? Porque acho que outra oportunidade, mesmo com vantagem numérica, acho que o Remo, com uma Zola da vida com vantagem numérica, o Remo não ia conseguir essa vitória. Eu acho assim que os atacantes eles apareceram no caso, né? Eles mostraram o serviço, né? E a pergunta que fica é se eles vão continuar mostrando o serviço, que é o que a gente espera, né? O Augusto, que não vinha fazendo nada, fez um gol até difícil, né? O próprio Charles também, que é um inútil, o campeonato inteiro também deu um chute que bateu na trave, né? Mas no caso ele arriscou mais, né? Cara, não entrando o Hermel, eu tô feliz da vida. Apareceu o Salatiel também, né? Foi importante. Enfim, o G2 também, né? Disse aqui vem, então a gente quer mesmo que esses caras continuem mostrando serviço, né? Que joguem nesse nível aí, né? A gente espera que não se resuma apenas ao repá em específico, né? A gente quer que se mantenha esse nível aí de decisão mesmo, né? Dos caras mostrarem e darem seu melhor. A gente estava comentando antes do repá que a gente queria que o Remo jogasse como ele jogou pelo menos contra Manaus, né? Que jogou para querer o resultado, jogou querendo... Quer dizer, ele fez um péssimo primeiro tempo, que ele botou de molho, eu acho que ele analisa o time e depois ele vê o que é que dá para sair ou não. Fala aí, Chandler, eu te interrompi.
Não, é só essa observação sobre o que o Corneta puxou aí. Eu acho que a gente conseguiu um jeito de não colocar o Hermel em campo, que é o Augusto, né? Eu acho que ele vem a ser o nosso 12º jogador, se ele seguir com esse desempenho, né, de pelo menos não ser tão pateta como ele vinha sendo, né? Se não fizer gol, mas pelo menos cooperar em jogadas de gol, eu acho que ele pode vir a ser o nosso 12º jogador, ou até mesmo, né, dependendo de como o Bonamigo entenda isso, disputar a posição com o Hélio, né? Porque o Hélio não jogou nada. O Wallace tá de volta também, né, gente? Lembrando que o Wallace tá de volta aí. Oi. Só pra deixar essa batida, né? Queria deixar aqui um elogio ao Luke Siqueira, que é um jogador que pouco aparece, mas que é muito importante no time, né? O Lucas Siqueira. Nosso volante e coach financeiro. Ele sabe o caminho para o sucesso financeiro. Os 4 caminhos, né? Os 4 estágios para o sucesso financeiro. Que homem, Lucas Siqueira. E que homem o Jansen, né, cara? O Jansen tava sendo execrado pela galera e de repente... Eu nunca critiquei também. Sempre gostei do Jansen. Eu acho que ele era sacrificado ali, ficou 1000 anos naquela... criticando, né? Apesar do gol. Ele ficou... Mas assim, vamos lá. Ele ficou 1000 anos sendo improvisado numa lateral ali, né? Que não era a função dele. E isso pra mim acabou criando essa visão dele, queimando o filme dele. E aí parece que quando ele voltou mesmo pra posição de ofício dele, que era a zaga, ele ficou muito perdido e enfim. Mas eu sempre achei ele um excelente jogador, tá? Eu só critico o Hélio mesmo, que fiquei com medo dele ser expulso nesse repá quando ele tava com o amarelo. Eu achava na minha cabeça que o juiz ia querer igualar as condições aí. Tá? Eu critico muito o Hélio. Mais alguma observação aí, gente? Sobre esse repá, ou o que é que a gente pode esperar? Podemos partir pro Remo e Ipiranga, esse jogo aí que já estou só corneta salva, gente. Eu não quero ter esperança de nada. Vocês já adiantaram aí que o Ipiranga vem todo desfalcado, vem até sem técnico, mas eu fico muito receoso, então eu prefiro continuar na minha corneta, achando que vai vir uma situação pior e acontecer algo melhor. O que é que vocês esperam aí? João, Remo e Ipiranga, você é o esperançoso aí. Fala suas considerações. Cara, eu torço muito que a gente consiga 2 vitórias. Assim, não desmerecendo a equipe do Ipiranga, mas eu acredito que a gente tem tudo para conseguir esses 2 resultados. Pelos desfalques e principalmente pela ausência dos 2 atacantes, né? Um saiu machucado, outro foi expulso. O Caprini, que fez os 2 gols do Londrina, saiu batido, né? Então talvez não venha para Belém. É um cara, eu estava acompanhando o jogo, né? E ele é um atacante que é muito oportunista, pelo menos nessa partida ele foi. O camisa 9 deles, que me fugiu o nome agora, também foi expulso, né, naquela confusão, xingou o árbitro, né? Também não vem o treinador, né, da equipe, e também não tem os 2 laterais, né? Tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo foram expulsos pelo 2º cartão amarelo. Então assim, é um cenário de remise, né? Como a gente já está acostumado, né? É um cenário extremamente favorável para o time do Remo, mas eu acho que o Bonamigo vai saber muito bem aproveitar essas falhas da equipe do Ipiranga, principalmente porque eles vão ter que se abrir para o jogo, eles vão precisar dos 3 pontos para sobreviver na disputa. Então, como é uma equipe que provavelmente vem para cima, né, a gente pode aproveitar a velocidade do Charles, aproveitar a velocidade do Hélio, ou do Augusto, ou do Wallace, né, para poder tentar liquidar o jogo o quanto antes. Então, assim, dá para o Remo jogar reativo dentro de casa, né, além de, obviamente, propor o jogo diante da equipe do Ipiranga. É uma equipe nivelada, assim, não
não é inferior nem superior à do Remo. Enquanto estava 10-10, 11-11, foi superior à equipe do Londrina, né? Refletiu isso no placar. É uma equipe que precisa ser respeitada, mas eu acho que esses desfalques aí podem ajudar o Remo rumo aos 3 pontos. Aí o Bonamigo é um cara muito inteligente, vai saber como explorar a ausência dos 2 laterais, dos 2 principais atacantes, a ausência do treinador no banco de reserva. Então, assim, o cenário é muito favorável, né? Eu fico com o pé atrás, porque o Remo sempre faz bobagem em cenários favoráveis, mas com esse plantel, com esse grupo, com a mentalidade do Bonamigo, eu acredito que a gente consegue vencer o Ipiranga, não com facilidade, longe disso, porque o Ipiranga vai lutar até o fim, mas acredito que a gente consegue ganhar. E lá pro jogo de Erechim, né, talvez também dá para sonhar com uma vitória lá contra eles, pra gente fechar esses 10 pontos e, se Deus quiser, jogar o clássico em janeiro por um empate para garantir a vaga matematicamente para a Série B, porque tá na hora da gente voltar. Não aguento mais esse sofrimento de Série B, Série C. Precisa voltar. Eu quero assinar o Premier, eu quero largar o DAZN. Pelo amor de Deus, meu irmão, me ajuda. E aí vemos a súplica do nosso amigo João. Triste, coitado. Espero que ele largue o DAZN. E aí, Rafael, quais as nossas considerações aí para Remo Ipiranga? Bom, como o João já disse, né, não vai ser um jogo fácil, né, com o Ipiranga todo desfalcado, sem técnico, né, mas é um jogo que eles não tem nada a perder, né, eles vão se lançar o ataque. A minha preocupação é a zaga, né, o Vinícius não, com a zaga, e o Ipiranga vem buscando o ataque, né, tem que se lançar. Eu tenho medo da nossa zaga cometer aquelas falhas de sempre, né? Então, fico meio ressabiado com isso. Mas é um jogo que o Remo tem sim condições de vencer e tal, né? O nosso grupo, né? O WhatsApp, o Chandler comentou que o Ipiranga, né? Parece que estava com alguma confusão nos bastidores e tal, jogador e técnico, né? Também pode ser favorável ao Remo, né? Mas eu prefiro não contar com a vitória antes, né? Em qualquer jogo, aliás. E assim, não posso deixar passar esse caso da arbitragem, né? Que escolheram o árbitro do Sul, né? Pode não ter nada a ver, pode, mas a gente não pode deixar passar batida, né? Escolheram o árbitro do Sul depois do Ipiranga reclamar 2 jogos seguidos de arbitragem, né? Eu acho que esse é um fator que a gente tem que ficar atento também, né? Vamos mostrar que tá ligado, né? A gente sabe que no futebol brasileiro, ainda mais nessas divisões inferiores, infelizmente não é só futebol não é só futebol em campo, né? Que determina o resultado. Mas é isso, cara. Eu espero que o Remo possa vencer esse jogo e encaminhar o seu acesso, né? Porque assim como o João, eu não aguento mais o DAZN, eu não aguento mais esse jogo por streaming, depender de internet, desinstalo, o DAZN cai o sinal. Não, eu não aguento mais isso. Largar de vez o DAZN e assinar o Premier, né? Tá ótimo demais. Largando o streaming tá ótimo demais. Cara. Não aguento mais. Mais um, não satisfeito com o DAZN. Pelo amor de Deus, Remo, faça a gente se livrar do DAZN. E aí, Chandler, suas considerações aí para Remo e Ipiranga? Chandler morreu. Não morri. Ah, não, tá aí, vai lá. É um jogo perigoso, né? Como a galera já falou aí. É um jogo que ele é favorável, sim, ao Remo. Joga em casa, vem de vitória, um clássico. O Ipiranga vem, teoricamente, em frangalhos. Então a própria mídia paraense já vende
uma série de condicionantes totalmente favoráveis ao Remo, o Remo tem a obrigação de vencer, enfim, eu vejo como uma partida sim para o Remo vencer, ter obrigação de fazer por merecer a vitória, mas obviamente não é um jogo fácil, né? É um jogo complicado. Se acontecer por acaso de se tornar um jogo fácil, isso vem de circunstâncias de jogo. Mas não é um jogo que o Remo vai entrar já com certeza que vai liquidar o jogo no momento e entrar enchendo o Ipiranga de gols, porque não existe isso. A gente está no quadrangular de 20 times, restaram 8. Então a gente sabe que mesmo o Ipiranga vindo de infortuitos resultados, né? Um aqui em Belém e um lá em Erechim, eles estão tentando ainda sobreviver, né? Esse vai ser com certeza o último gás que eles vão tentar dar. É muito desfavorável que eles vão jogar fora de casa, né? Então, evidentemente, se eles perdem, eles já estão fora, né? Se eles perderem domingo, eles estão fora da competição já. Então, eles vão dar o gás deles, eles estão nesse discurso de contra tudo e contra todos, né? Por conta dos episódios de domingo, que eu vi, de fato, alguns excessos da arbitragem, mas o fato é que o técnico disse que queria bater de chinelo no juiz, o outro jogador tentou derrubar o árbitro, e isso eu não vejo como um exagero da arbitragem expulsar, né? Não tem como falar que isso é exagero da arbitragem. O árbitro fez o que tinha que fazer. O Celso Teixeira, né, que é o técnico do Ipiranga, ele não vive um momento muito auspicioso internamente, né? Ele já ficou pressionado mesmo antes do quadrangular. Então, é uma série de complicações para o time deles. O Remo tem que fazer o jogo dele, né? Não olhar para essa série de possibilidades favoráveis, mas fazer o jogo dele, fazer o jogo ser favorável dentro das 4 linhas, né? E aí, se vai ser fácil, vai ser simples, se vai se desenhar, né? Assim como o Repá, em determinado momento, era um jogo tenso, pelo fato de condições do jogo e a situações que aconteceram, né, como a expulsão, se tornou um jogo tranquilo para o Remo, né? Então, isso se tornou possível porque o Remo, em determinado momento, soube aproveitar as situações do jogo. E é o que deve acontecer domingo, né? Para o Remo ganhar, ele não deve entrar com um salto alto, né? Ele tem que entrar e fazer o jogo se tornar fácil para ele, fazendo os gols, fazendo que o ataque funcione e não falhando atrás. Vejo assim. Só complementando o que o Xandre disse, a súmula, né, do jogo de Ipiranga e Londrina foi disponível, né, tornou-se pública, e o que o árbitro relatou foi muito grave, né? Xingamentos, ameaças, teve dificuldade de sair do estádio. Então acredito que o Ipiranga ainda vai receber punições para os próximos jogos, assim. Então acredito que se bobear o treinador deles ou o atacante deles também, se bobear não joga mais nem a Série C esse ano. É o que eu acho. Alô? Tô ouvindo. Alô? Olá. Oi, caí, gente. Terminaram aí? Eu tava na punição do João. Terminamos tudo. Beleza, fiquei caído sem querer, gente. E aí, Corneta, tuas considerações aí? Tu já falou tuas considerações? Já não. Fale aí, por favor. Suas considerações. Bem, eu achei relevante todos esses fatores aí, né? De vencer técnico, vencer atacante, né? Porque no futebol realmente não existe isso, né? E como o Chandler falou, são dois times são dois elencos que estão mais ou menos no mesmo nível, então se chegaram até aqui, entre os 8 melhores, então, obviamente, os dois têm chances iguais de vitória. Então, esses fatores aí eu não acho muito relevantes, porque eu já vi, por exemplo, o próprio Remo, né? Em 2015, o Remo estava a ponto de fechar as portas, literalmente, né? O Remo não tinha presidente, o Remo não tinha... Tava com 4 meses atrasando o salário de jogador, teve jogador expulso do hotel, né? Teve jogador fazendo greve, teve presidente ameaçado de impeachment, e o Remo eliminou o Paysandu na Copa Verde e no Parazão ao mesmo tempo, né? Nesse ano. Então, realmente isso aí eu acho bastante relevante. Eu acho que nessa altura
Principalmente depois da vitória do Repá, eu estou notando uma certa já empolgação da imprensa, né, da torcida também, né? Já vejo um monte de matéria assim, né? O Jansen falando, esse pode ser o gol do acesso. Acabei de ver ainda agora no Twitter mais uma matéria, isso aqui, o Remo cada vez mais perto do acesso. Então, o clube tem que se blindar disso, o Bonamigo tem que se blindar disso, o grupo, todo o elenco tem que se blindar disso, tem que ter os pés no chão de que nada acabou ainda. Vão ser 2 jogos muito difíceis contra o Ipiranga. Inclusive, eu acho que, retomando o que o João estava falando no início do podcast, né? Que vão ser 2 jogos que praticamente é o mata-mata dentro do. Praticamente é o mata-mata dentro do quadrangular, né? Tanto do Londrina e Paysandu quanto do Remo Ipiranga. Então, assim, são os 2 jogos que eu acho que são os mais importantes do ano, né? Talvez os mais importantes de toda a década, né? Assim, os últimos 12 anos que a gente passou aí. Entre Série D, Série C, sem divisão. Então, ganhando esses 2 jogos aí, a gente fica já muito perto, dependendo do que acontece aí entre Paysandu e Londrina. Dependendo do que acontecer, de repente a gente pode garantir o acesso vencendo esses 2 jogos. Enfim, são as 2 partidas mais importantes do ano, né? Então, mas assim, eu acho que se perder pontos, que Deus o livre, né? Não vai ser o fim, né? Eu acho que ainda tem água para rolar, mas vencendo os 2 já dá um grande passo, já dá um meio acesso, assim, como disse o João uma vez, né? No podcast anterior aí, vencendo esses 2, tentando vencer esses 2 jogos com o Ipiranga, talvez de repente uma vitória, um empate, não sei, talvez seja bom também, dependendo dos resultados. Enfim, é o jogo que o Remo tem que exibir o que sabe, né? Dar o seu melhor. E ter consciência de que realmente esses 2 jogos vão ser bem mais difíceis, vão ser bem mais importantes do que o Repá. Então, se nós formos bem no Repá, tem que ser melhor ainda agora contra o Ipiranga, né? Enfim, não ligar para essas besteiras aí, né? Vem desfalcado, não sei o que, isso não interessa. Tem que ir com a cabeça como se fosse enfrentar o Real Madrid, digamos assim, ou o Liverpool, ou o Bayern. Esse tem que ser o pensamento, que muitas vezes acontece, né? O que a gente chama de remissa, na verdade, tem nada a ver com fator sobrenatural, essas coisas assim, é que o que geralmente acontece é isso, né? A gente observou ali naquela vez contra o Sampaio, que o Sampaio vinha com as reservas, aí o Remo acabou perdendo, né? Enfim, inúmeras situações contra o Cuiabá também, né? Que a torcida já foi lá para Cuiabá comemorar o título, né? Nem parecia que ainda tinha mais 90 minutos e que 4-1 era um placar reversível, apesar de difícil, né? Enfim, são essas coisas aí que o Remo Quanto o tem que Santa analisar. Cruz, né? O Santa Cruz tinha uns 8 com Covid, né? Veio o time todo Também, reserva. isso, bem lembrado. Pois E é. o Remo perdeu de 2-0 Perdeu, no né? Mangueirão. Tombense, Luverdense, enfim, são vários casos aí que tem que ser lembrados, né? Para que não se repitam nos 2 próximos jogos. É isso. A torcida reclama muito, né? Porque a gente, em determinados momentos do jogo, o que é que torna o jogo fácil? É o time dominar o outro time, né? É o Remo chegar dentro, fazer um gol e isso vai determinar o ritmo do jogo. Mas em determinados momentos o Remo tá ruim. O Remo é muito difícil a gente olhar um jogo da Série C que o Remo foi do primeiro ao 90º minuto do jogo imponente, intenso e atrás da vitória. O Remo tem vácuos de futebol muito grandes e que muitas vezes determinam ele não vencer uma partida. E a torcida fica puta com a gente porque a gente critica esses momentos. O Remo venceu o Repá e em determinado momento do jogo ele fez uma besteira, a galera vai lá e reclama da gente. Eu não tô nem aí, eu vou reclamar mesmo se o cara estiver fazendo merda, independente se o Remo ganhar no final ou não. Eu vou aplicar uma crítica que eu tô vendo que pode atrapalhar o Remo como já atrapalhou antes. Então, em determinado momento do jogo, o time tá jogando mal, a gente tem que falar, no final ganhou. Não é assim, quem dera se fosse assim, no final ganhou, nada mais importa. Não, importa assim, na verdade, esses erros contra o Repá, o Remo tem que ir muito atento. Já acontece de novo disso, com 4 minutos levar um gol contra o Ipiranga, já pensou no Mangueirão? Então, essas críticas são importantíssimas para um jogo como esse, né? O Remo não entrar desligado como entrou no Repá. Ganhou o Repá, mas foi uma outra situação. Agora o contexto é outro, é um jogo da vida e não pode chegar lá e tomar um gol de novo
começando o jogo, de um time que vem totalmente desacreditado e desesperado para continuar na competição. Alexandre, o Remo tem que ser que nem o teu amigo falou lá, cirúrgico, com S ainda. Porque o Ipiranga, a gente tem certeza que ele vem no ataque. Ele vai ter que atacar. Ele vai ter que buscar a vitória. Ele tá com 0 pontos, ele não pode nem pensar no empate. Só a vitória interessa para ele ainda sonhar com alguma possibilidade de classificação. Então aí o Bonamigo tem que analisar como ele vem para poder saber jogar no contra-ataque, né? Eu acho assim como ele jogou contra o Manaus, que o Manaus queria vir também o ataque, aí ele jogou meio segurando no primeiro e no segundo tempo ele conseguiu fazer o resultado, fazer 2 gols em 5 minutos, seja lá o que for. Então é esse jogo que vai ser. Eu acho o Bonamigo é muito inteligente, tenho certeza que ele já está vendo essa situação e ele está analisando as melhores opções. Eu espero que os jogadores entrem com essa confiança aí, que eles entrem com essa pegada que eles jogaram em cima do Repá. Mais alguma consideração aí, senhores? Eu queria fazer uma consideração aqui. Senhores, só a corneta salva. Vou continuar cornetando o meu Remo, tá? Podem falar o que for de mim aí. Só corneta salva e é isso que eu quero. Tá bom? Tá bom, seus abutres? Marque de cara lá o Luiz. Não vale nem a pena citar o nome do indivíduo. Não vamos dar moral. Deixa ele lá xingando a gente, que é mó bacana. Não vamos usar um veículo. A gente não pode usar um veículo com milhões de seguidores, com uma agenda de marketing tão requisitada como o Cast para falar de um cara desse, né? Verdade, concordo com o senhor. Com certeza. Bem, vamos aqui pro nosso cantinho do leitor. Cantinho do leitor não, cantinho do ouvinte. Perdão. Seja lá o que for, seja lá. Só xingamento. Bem, aqui fizeram 2 perguntas para mim. O Fabrício da Silva perguntou para mim: por que o Remo sempre faz um primeiro tempo tão ruim assim? Vocês têm alguma consideração aí sobre o comentário do Fabrício? Rapaz. Porque meu Twitter travou aqui, eu não tô conseguindo ler o que ele falou. Sei não, cara. Eu acho que depende muito, é tudo muito circunstancial. Acho que às vezes o Remo já teve um primeiro tempo bom. O Remo já teve um primeiro tempo, assim, vamos dizer, bom. Tirando aquele jogo contra a Imperatriz, que não valia porra nenhuma. Rapaz, acho que não. É sempre assim, o Remo, eu acho que o Remo ele segue um padrão de analisar o time e ver o que dá pra conseguir no segundo tempo, né? Exatamente o papel que o Bonamigo vem fazendo é isso. Um resquício do Mazola aí, daquela coisa de saber sofrer, analisar o adversário e depois ver o que dá pra fazer. Era uma filosofia aí que o Mazola deve ter deixado com o Bonamigo aí. Que o Mazola tá tendo êxito em fazer isso daí, o Mazola já. Saudade. Falando em Mazola, acho que o Vitória tá levando de 3. Tem um jogo que o Remo foi bem no primeiro tempo. Foi contra a Jacuipense, em Belém. Na 10ª rodada. Embora a gente tenha feito 2 gols só no segundo tempo, o primeiro tempo eu achei que foi razoável. Mas eu acho que foi só. Eu acho que não. Mas enfim. Não, tudo bem. Mas assim, foi acima da média do que o Remo realmente joga no primeiro tempo. Acho que contra o Jacuipense a gente tentou, né? A gente dominou ali as situações, não correu risco. Assim, é a exceção à regra. Né? Mas tudo bem, se você não concorda, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eles foram realmente no segundo tempo, né? Por exemplo, o Bonamigo chega depois de um primeiro turno sonolento do Mazola e no jogo contra o Manaus o Remo meio tenso e consegue um gol no segundo tempo. Melhora no segundo tempo, faz o gol. Repá, primeiro turno, mesma coisa. O Remo
volta no segundo tempo, no 220, o lado direito do Remo infernal, fez 2 gols muito rápido e, enfim, conseguiu ganhar a partida. As demais partidas que o Remo foi bem também, conseguiu transpirar melhor no segundo tempo. O jogo lá em Manaus, no segundo tempo, o Remo, assim como a transmissão da DAZN, só funcionou no segundo tempo. E novamente agora no quadrangular. Realmente, a gente tem aquela coisa, né? Não se pode esperar um rendimento físico bom de times de Série C o tempo todo, porque não sei o quê. Mas se não for no físico, que seja pelo menos na técnica, né? O Remo se atrapalha muito. Então é isso mesmo, o Remo vai ter que segurar aquele ímpeto do Ipiranga no comecinho, o ímpeto do Ipiranga e o ímpeto da arbitragem de querer marcar alguma coisa, né? Um pênalti, uma expulsão, alguma coisa parecida aí, e aí segurou isso, vai pro segundo tempo para garantir o resultado. Eu tô nessa levada aí. Certo? A segunda pergunta aqui que o Walter me fez é o Walter da gangue do Samir lá e do Gemac. Ele quer saber se jacaré no seco anda. Eu vou responder para ele, no seco dele anda, com certeza. No dele anda. Com certeza. Tem muito jacaré no dele. Eu só falo lá. isso, né? Sem dúvida. Só falo isso aí, esses caras. Nossos fãs, cara, tem que tratar os caras bem, pô. Os caras realmente não superam a quinta série, né? Da manicagem à ambiguidade infantil, os caras não superam a quinta série. Eu só faço rir. Ai, meu Deus. Mais alguma pergunta aí, gente? O Fabrício, no 15º podcast, deixa eu analisar aqui o que foi que o Fabrício falou. Ele tá seguindo a linha de otimismo do João, pensa que o Remo vai chegar com 11 pontos por final. Fabrício, é o que a gente todos espera, mas eu sempre falo para vocês, só a corneta salva. Eu estou cornetando, estou sem... Quando o Nicolas fez aquele 1-0, eu já estava enrolando a bandeira já e desistindo das coisas. E deu certo, graças a Deus. Eu e o Rafael já estavam pensando já no DAZN 2021 já. Tem que voltar com a minha frase. Acho que eu vou ter que voltar com a minha frase que 1-0 é goleada. Acho que tem que voltar. Não tem dúvida. Com certeza. Beleza, senhores. Mais alguma coisa, gente? Tem mais cantinho do leitor, não? Acabou? Acabou. Tem mais alguma coisa? Eu tô lendo aqui pelos meus aqui. No meu perfil do Twitter foi essas perguntas e no YouTube foi essas daí. E aí, Corneta? Teve alguma ofensa, algum xingamento aí? Te xingaram, né, Corneta? Te chamaram de Vitor Zena. Porra, cara. Foi um senhor xingamento esse. Mas não relacionado ao podcast, né? Todo mundo me xinga todo dia, sabe? Pô, mas te chamar de Vitor Zena é foda, cara. Eu nem entendi o que ele falou, né? Que ele falou assim, tu é o Vitor Zena e São Paulo no cu, né? Eu não entendi o que ele falou. São Paulo, ele torce por São Paulo. É isso que ele quis dizer. Eu entendi o que ele quis dizer. Tu e o Vitor Zena torcem por São Paulo, acho que foi isso. Saiu meio cortado. Acho que era algo que ele quis dizer. São Paulo rumo ao título. Tinha duas opções, né? Ou ele quis dizer assim, tu é o Vitor Zena e seu pau no cu. Então ele quis dizer assim, tu e o Vitor Zena são pau no cu. Não entendi. Fica... O que eu concordo também. São dois malas. Tanto Corneta quanto o Vitor Zena são insuportáveis. Teve outro aqui que fala que só quero chamar a atenção, né? Tá. Não é a mesma pessoa, não? O Vitor Zena e o Corneta. Como é? Não é a mesma pessoa, não? O Corneta e o Vitor Zena? Depende do horário. Depende do horário. Depende de quem tá moderando o PC, né? Isso. Hoje o Porrazat está com a gente aqui hoje. Ah, legal. O remista mais bicolor de todos. ou o bicolor mais remista de todos. Não sei, né? Mas eles pegaram pesado, Corneta. Não te chamando de Vitor Zena aí é foda. Tu está afundando cada vez mais no esgoto que se tornou. Não tiro tua razão. Que mais? Ei, Corneta, lê teus xingamentos aí que é divertido. Qual foi mais? Corneta dormiu.
Corneta dormiu. É Está isso aí. pensando Termina na. logo. Evita, termina essa porra aí logo. Vai. Tá bom, desculpa aí qualquer coisa. Bem, gente, obrigado aí pela atenção de todos. Boa noite e vamos terminar o nosso 16º podcast. Até a próxima rodada e ninguém liga. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Bom dia, boa tarde, Boa boa noite. Já sabe. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Bom dia. Ei, tô em Belém dia 27, hein? Ninguém liga. Ninguém liga. Bora pra nossa confra, hein? Bora pra nossa confra, hein? Tudo Então, pago no tudo Grill conta, Mix. Tudo faz Grill Mix, hein? Grill Mix. Bora chamar a galera, bora, nossos ouvintes. Bora chamar o Fabrício. Bora chamar o Fabrício, nosso único ouvinte. Fabrício, se você estiver ouvindo vou chamar ele aqui, peraí. Fabrício, se você estiver ouvindo esse podcast, compareça no Grill Mix, dia 27. Vai passar o jogo do Leão lá? Vai, né? Vai passar. Vai. Compareça lá no Grill Mix, nosso fã número 1. Tudo pago. Tudo pago, hein? Tá cheio da grana. Ele disse que vai trazer o Peruzão. Caiu a comissão, não tem puta pobre. Eita porra. Vamos lá, gente, dia 27. Todos os ouvintes do Corneta convidados. Bora lá, bora ver quem escuta esse podcast aqui. Todos os ouvintes do Corneta Podcast. Ninguém escuta essa porra, mas vamos lá. Todos os ouvintes convidados para Remy Piranga. Quem for vai descobrir a identidade do Corneta, então compareçam lá. Que é o Vitor Zé, né? Todo mundo sabe. E porra, Zague. Então, dia 27, todos lá para tirar foto com Corneta, tirar foto com o Vitor Zena. Só gente famosa, com Joãozes. Puta que pariu. Sessão de autógrafos, dia 27. Manda mais de 20 de gravação, cara. Dos moderadores do Corneta. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, galera. Valeu, boa noite.